todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite para um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós temos a certeza que Deus ele já está neste lugar, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. E nós estamos aqui reunidos para cultuar, para adorar e render louvores ao único Deus que é todo poderoso e digno de receber glória, louvor e adoração. Eu quero ler um texto para essa introdução, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para se entregar, para dar a vida, né, em amor e em sacrifício pela humanidade. Ele se dedicou, ele deu todo o seu viver em prol do reino dos céus. E por isso estamos aqui tendo essa oportunidade de servir, de adorar a Ele. Então nós que cremos no nome de Jesus, nós somos automaticamente filhos de Deus por adoção, porque Ele nos amou, Ele veio para nos salvar. E Jesus ele deu a vida dele para nos salvar. E por isso nós vamos aqui nessa noite para cultuar e glorificar ao nome daquele que nos deu vida e aquele que tem sustentado a nossa fé. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que abençoe tudo que vai ser realizado aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe tudo que vai ser feito aqui, que o Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite e que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor. Pai, muito obrigado pelas pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão em casa nos assistindo, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos corações. Pai, muito obrigado, fortalece a nossa fé e que a cada dia possamos estar Te buscando mais. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe, né, o Brasil, o mundo. Nessa pandemia tem sido difícil para muitas pessoas. Hoje nós passamos do número de 100 mil mortos no Brasil e a gente tem que se entristecer com aqueles que estão tristes e que o Teu Espírito Santo possa consolar as famílias que estão enlutadas, porque só o Teu Espírito pode consolar. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para continuar nossa vida de adoração ao nosso Deus. É necessário que Ele cresça e que nós diminuímos, porque aquele que foi exaltado é o nome do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazendo que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como ser antes de cobre o rosto ante a mim, esconda o rosto para que veja a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do santo, com a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me passa, Tua presença, o meu prazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazendo que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como
terceira vez coloco o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que veja a tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais do santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. A graça do Senhor para nós ela nos basta. Por isso é o único que tem que ser adorado, tem que ser louvado. Não há outro nome que possamos louvar e exaltar que não seja o nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cantemos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos coroar o Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti.
Jesus. Continuando nossa consagração ao Senhor. Estamos na semana da Santa Ceia. O pastor alertou na semana passada que hoje seria também uma oportunidade de cear com o Senhor. E você em casa, prepara para esse momento tão especial. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como vai sua vida? É bom desabafar tudo que sente. Não podes desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, com cravos em tuas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer a morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer tua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por esse momento de louvor, pela tua palavra ser ministrada agora, onde vamos ouvir a melhor parte que é a tua palavra, ó Pai. Esteja, Senhor, continuando, Senhor, a ouvir as nossas vozes. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz seja com todos vocês. Amém. Que a boa mão do Senhor continue repousando sobre cada um de vocês que estão aqui na nossa rua, Manuel Soares, com cada um de vocês que está aí nos acompanhando no Instagram, você que nos acompanha no Facebook e você que nos acompanha no YouTube. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu comprometimento de estar tirando esse momento do seu sábado para buscar a face do Senhor. Mas eu gostaria de dizer que isso não é nada demais. Eu gostaria de dizer que isso é tão pouco em relação ao que o Senhor tem feito por nós. O nosso sacrifício tem sido tirar 1 hora do nosso sábado para cultuarmos ao Senhor. É muito pouco. O Senhor nosso Deus merecia o dia inteiro ou a semana inteira. Portanto, se nós tiramos esse momento para cultuarmos ao Senhor, eu gostaria de agora compartilhar da palavra dele com vocês. Nossos irmãos do louvor já louvaram belas canções aqui. E essas canções nos apontam para o Senhor Jesus. E Jesus, ele foi uma promessa do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus foi uma promessa que Deus fez, que enviaria o Salvador ao mundo. E Deus que faz as promessas, ele cumpre as promessas dele. Esse soberano Senhor Jesus veio, e não só veio, esse soberano Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar. Mas esse soberano Senhor Jesus ressuscitou, aleluia, e ele voltou para o céu. Mas ele não só voltou para o céu, ele foi para os céus e disse que voltaria, que retornaria para nos buscar. Por isso, o tema da mensagem desta noite é: o Rei está voltando. Acredite você ou não, o Rei está voltando.
Nós vamos refletir neste tema e no final nós vamos fechar com o que fora prometido na semana passada. Semana passada eu disse para vocês que nós celebraríamos a ceia do Senhor e nós vamos celebrar a ceia com os irmãos que estão aqui. Você que preparou o seu cálice aí, também tem a oportunidade agora. Se você esqueceu, corre lá na geladeira, pega os elementos, volta aí para frente da sua televisão, do seu aparelho, e a gente vai celebrar essa ceia do Senhor juntos, tá bom? Por enquanto vai ser assim, mas logo em breve estaremos reunidos na casa do Senhor, na igreja, para meditarmos juntos. Então vamos lá, pega a sua Bíblia e abre no Evangelho segundo escreveu o nosso amado irmão Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E como é que foi nos dias de Noé? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia. Como vivia o povo? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, em quem o Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Supunha que esse servo seja mau e diga a si mesmo assim: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Meus queridos irmãos, o rei está voltando. Esta é uma verdade que as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo se dividem. Um grupo acredita, outro grupo não acredita nessa história. Um grupo acredita e está esperando vigilante, assim como disse o texto. Outro grupo até acredita, mas fica assim: ele não falou que ela vai voltar mesmo, deixa eu curtir minha vida. A pergunta que eu preciso te fazer é: em que grupo você está? Você está no grupo que acredita e que está vigilante? Você está naquele grupo que acredita, mas está vivendo desordenadamente? Você não acredita e está vivendo do jeito que você pensa que deve viver? Cuidado, porque o seu julgamento um dia será julgado. E quando o rei voltar, que toda a terra será julgada, você só terá 2 caminhos. Essa história que te contaram, que talvez você vá para um lugar, e nesse lugar você fique ali, vendo, a possibilidade de você ainda ser salvo, dependendo de como as pessoas, seus parentes que estão vivos na terra, estejam fazendo orações por você, para ver se você consegue estar em um bom lugar. Não vá atrás disso não. Depois que você morrer, só vai seguir-se o juízo. Todas as pessoas que estão mortas, elas ressuscitarão. O profeta Daniel disse que
alguns vão ressuscitar para prazer eterno, prazer e gozo eterno, alegria eterna, e outros vão ressuscitar para horror eterno. O finalzinho do trecho aqui nos disse isso. Ele punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas. Onde os hipócritas estarão? O texto diz: onde haverá choro e ranger de dentes. Só teremos dois caminhos: ou moraremos eternamente com o Senhor nosso Deus, ou passaremos a eternidade onde haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, a Bíblia, ela está cheia de perguntas. Ela está cheia de perguntas, a palavra do Senhor. E eu gostaria de te fazer uma pergunta neste momento. Observe uma coisa. Se você tivesse diante do Senhor, não sei como, imagine que acontecesse com você o que aconteceu com o profeta, com o apóstolo João. Você fosse arrebatado em espírito. Pode ser. Ou pode ser que você teve um sonho e no sonho o Senhor apareceu para você. Pode ser também. Ou pode ser que você estava sentado e o Senhor lhe deu uma visão. E seja no arrebatamento, no sonho ou na visão, a questão fosse o seguinte: imagine se Deus fizesse com você algo parecido com o que ele fez com Salomão. Deus falou com Salomão o seguinte: Salomão, me peça o que você quiser que eu te darei. E aí Salomão pediu sabedoria e vocês sabem o que é que aconteceu. Mas, se na nossa dinâmica aqui, no arrebatamento, no sonho ou na visão, Deus te desse a possibilidade de fazer uma pergunta. Se Deus chegasse diante de você e dissesse assim: meu servo, minha serva, vou te dar o direito de me fazer uma pergunta qualquer. A pergunta que você me fizer, eu vou te responder. Que pergunta você faria, Senhor? Olha, pensando nisso, eu olhei para a Bíblia e vi que na Bíblia algumas pessoas teve essa chance de estar de frente com Jesus e de lhes fazer algumas perguntas. Eu separei algumas para poder a gente entender a questão da volta de Jesus. Olha só. Um dia uma pessoa perguntou ao Senhor sobre como se daria a questão do casamento no céu. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Uma mulher casou com um irmão e esse irmão morreu. E aí ela casou com o segundo, esse também morreu, e assim sucessivamente ela casou com os 7 filhos daquela família. Uma mulher meio que azarada, coitada, né? O cara casou com 7 moços, e todos os 7 da mesma família, e todos morreram. E aí o moço perguntou: mestre, segundo a lei de Moisés, ela deveria casar com o irmão para que tivesse um filho e colocasse o nome do marido anterior para que, continuasse a linhagem daquele marido na terra. Mas aí ela casou com um, casou com o outro, todos foram morrendo. E a minha pergunta é a seguinte, Senhor: quando ela chegar no céu, ela vai ficar com qual deles? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro ou com o 7º? E aí Jesus respondeu a pergunta. Jesus disse que no céu ninguém vai casar e nem vai se dar em casamento. E Jesus disse algo ainda mais lindo. Jesus disse: lá no céu vocês serão como os anjos de Deus. Quando Jesus diz isso, que no céu seremos como os anjos de Deus, Jesus está basicamente respondendo: meu filho, lá no céu você não vai olhar para uma mulher e vai desejá-la. Uma mulher não vai olhar para você e vai desejar você como homem. Lá no céu vocês serão santos puros. Vocês serão como os anjos do Senhor, que são seres assexuados, santos, tremendos, que estão a serviço de Deus, e a serviço de Deus eles fazem tudo que o Senhor ordena. Muito bem. Outro dia, uma outra situação, uma outra pessoa perguntou ao Senhor a respeito dos impostos. O povo estava cansado de pagar imposto, igualzinho nós estamos aqui. A diferença é que lá eles chamavam de impostos. Hoje a gente chama aqui, por exemplo, de IPTU, um dos impostos que a gente paga, né? Mas os impostos não é coisa da agora, é coisa bem antiga. E aí Jesus foi questionado. E esta resposta Jesus tinha que ter cuidado de dar. E aí perguntaram: mestre, o senhor acha justo que nós continuemos
pagando impostos ao imperador? A pergunta daquela pessoa está dizendo o seguinte: enquanto a gente paga o imposto, o imperador está cada vez mais rico e nós estamos cada vez mais pobres. E eles aguardavam a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador, que libertasse eles, sobretudo, das mãos do imperador. E talvez na mentalidade daquelas pessoas que aguardavam o Salvador, aquele que Deus prometeu, faria com que eles não pagassem mais impostos. E aí Jesus precisava dar uma resposta certeira, mas uma resposta que não comprometesse ele nem com um grupo nem com o outro. Por quê? Porque se Jesus dissesse, tá certo, vocês têm que pagar mesmo, o povo ia se revoltar porque eles achavam que o Cristo libertaria eles de situações como essa. Mas se ele dissesse também que não deveria, ele poderia ser preso por incitar o povo a não pagar imposto ao imperador. E eles estavam com espiões ali infiltrados no meio da multidão. Jesus podia ser preso naquela hora. Vocês sabem bem que no meio da multidão sempre tinha alguém procurando uma falha em Jesus para prendê-lo. E Jesus sabiamente respondeu pedindo uma moeda. Alguém me deu uma moeda, e aí deram uma moeda para o Senhor, e o Senhor olhou e fez o que a gente faz hoje, a gente pega, né, e vê a cara e a coroa, né? Jesus disse, de quem é a cara e a imagem desta moeda? E aí responderam, é de César. Hoje tem aquela mulherzinha ali com aquele negócio, com a arruda, né? Aqui na orelha, na moeda nossa, não sei nem quem é ela. Mas lá a imagem ali era do imperador, era de César. E aí Jesus disse, de quem é? Aí o povo disse, é de César. E Jesus disse, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus responde isso, Jesus está dizendo assim, se este bem material é de César, dê a César. Não se preocupe não. Se preocupe em ajuntar tesouro lá no céu, porque lá no céu não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada que consome, não tem ladrão que roube. O dinheiro que vocês têm, vocês andam com medo, para que ninguém roube. Mas lá no céu ninguém vai roubar. Lá no céu não vai estragar. Lá no céu, onde vocês devem se preocupar em ajuntar tesouro, lá o seu tesouro fica. E aí as pessoas olharam assim e Jesus disse, ó, mas o que é de Deus, devolva para Deus. E aí todos nós, humanos, todos, principalmente os crentes, os cristãos em Cristo Jesus, devem se perguntar, e o que é que está em mim que é de Deus? O que é que está em mim que é de César? Aí vamos lá. Quem seria César hoje? Bolsonaro. Abaixo de Bolsonaro, para nós, seria Casagrande. Abaixo de Casagrande, nós que somos vilavelhenses, seria o Max Filho. E o que é de Max Filho hoje aqui? Nós teríamos o IPTU para pagar a prefeitura. Então Jesus está dizendo, ó, se o IPTU é de Max, dê para Max, devolva para Max. Agora, a pergunta que Jesus me faz, que eu devo me fazer é, Pastor Leomar, e o que é de Deus que está em você? Aí eu pensaria, né? E o que é que eu tenho que é de Deus? Eu pensaria, poxa, eu tenho um Roberval, eu tenho um carrinho aqui, velho, uma moto velha, eu tenho, estou construindo uma casinha ali, eu tenho meu louvor, minha adoração, meus instrumentos, meu computador, seja lá o que for. Tá, Pastor Leomar, tudo que estiver em você que é de Deus, devolva para Deus. Deus tem te dado, devolva para Deus. Dizime, oferte, põe o seu carro para o trabalho do reino, põe a sua moto para o trabalho do reino, pegue o seu computador, use para o trabalho do reino, use tudo que você tiver para a glória de Deus, porque tudo que você tem, você só está administrando. E, gente, vocês que andam se estartalando, se esgarguelando para conquistar as coisas, que andam trabalhando, né, dobrado aí, fazendo hora extra, vendendo férias para conquistar as coisas, e não há problema nenhum nisso. O grande problema é você colocar isso acima do reino. Mas se você conseguir fazer as duas coisas, pode fazer. Eu queria te lembrar o seguinte, tudo que você conquistar vai ficar para alguém. Você só está administrando. Esse carro que você tem, você vai e vem, Deus te leva para ali, para aqui, mas daqui a pouco você vende ele, ou quando você partir, esse carro vai ficar para alguém. Sua mulher vai pegar, vai vender, seus filhos vão ficar, alguém vai brigar por ele. Você só está administrando, pare com essa besteira, tudo que você tem é de Deus. Então devolva para Deus, é o que Jesus está dizendo. A pergunta foi essa, e a resposta foi melhor ainda.
Uma terceira pessoa um dia perguntou ao Senhor quem dava autoridade para ele pregar em nome de Deus. Pronto. Esta é a minha preferida, porque essa resposta Jesus deu fazendo outra pergunta. Olha que coisa tremenda. Um dia um homem perguntou assim: quem foi que deu autoridade para você falar estas coisas? Aí Jesus falou: eu também te pergunto, quem foi que deu autoridade para João pregar e batizar no deserto? Foi Deus ou foi os homens? Aí eles pararam rapidamente, foram espertos e pediram tempo para pensar. Chegaram no canto assim e conversaram entre si. O que é que a gente vai responder? Se a gente disser que foi Deus, ele vai perguntar para a gente de novo: por que vocês não acreditaram em João? Se a gente disser que foram os homens, a multidão que está aí vai apedrejar a gente, porque a multidão acredita que João era um profeta. O que a gente vai responder então? Vamos dizer que a gente não sabe. Voltaram para o Senhor e disseram: mestre, a gente não sabe não com quem deu autoridade para João. E então Jesus disse: eu também não direi para vocês quem é que me dá autoridade para ensinar essas coisas. Essa é a minha preferida. Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta. O quarto exemplo, eu acabei de ler aqui. Jesus subiu no monte chamado Monte das Oliveiras e ele começou a conversar com os discípulos, porque os discípulos tinham mostrado para ele o templo, e aí ele pegou e disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, e começou aquele discurso que o Messias morreria, precisava morrer, precisava sofrer, e que um dia voltaria. Eles não entendiam nada desse assunto. Mas aí, em determinado momento, juntou Pedro, Tiago, João e André. Os quatro chamaram Jesus no canto e fizeram a seguinte pergunta para ele: mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Quando é que essas coisas vão acontecer, o que o Senhor falou? E qual é o sinal dessas coisas? Eu escolhi esta quarta aqui porque eu acho que esta seria a pergunta que talvez eu fizesse. Se Jesus estivesse dizendo para mim que um monte de catástrofe como aquela ia acontecer, meu querido Oswaldo, eu acho que eu ia fazer essa pergunta: esse negócio vai ser quando, mestre? Me fale aí logo para eu me preparar. Quando é que isso vai acontecer? É para a semana? É mês que vem? É no ano que vem? Eu vou estar vivo? Eu vou estar morto? Quando é que vai ser? Eu acho que eu perguntaria isso também. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi o seguinte: olha qual foi a primeira coisa que o Senhor Jesus disse. Jesus disse assim: olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Por quê? Jesus continuou na sequência e disse: muitos virão em meu nome. Muitos vão dizer para vocês que sou eu. Vão dizer que é o Cristo. E vai enganar muitos de vocês. E aí, quando Jesus está dizendo isso, que vai ser enganado muitas pessoas, Jesus está falando de todas as pessoas. Todas as pessoas vão ser muito enganadas, né? E no mundo a coisa mais fácil que tem é enganar as pessoas. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Um pastor, um missionário, um diácono, alguém que sabe manejar bem a palavra do Senhor, pode cometer este pecado com muita facilidade. Qual o pecado, Senhor? Enganar as pessoas em nome de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é tremenda. Quando você começa a pregar a palavra de Deus, a palavra mesmo, não é ficar contando história não, estou falando da palavra. A pessoa sedenta por Jesus, igual, por exemplo, eu já estive um dia no mundo, perdidão, e ali, quando eu ouvia falar o nome Jesus, pronto, minha atenção voltava todinha. Os meus pecados carregados, me levando para tantos caminhos, quando eu ouvia o nome Jesus, eu entendia que Jesus era o meu caminho, era o caminho que a gente seguia, mas eu não tinha forças. Eu não tinha amigos que me dissessem, eu não tinha um amigo da igreja que dissesse assim: vamos para a casa do Senhor, Leomar, vamos caminhar. Eu não tinha. Eu tinha amigos para me convidar a aprofundar ainda mais no meu pecado, ou nos meus pecados. Mas quando eu ouvia o nome Jesus, eu ficava maravilhado. Quando alguém parava para falar de Jesus para mim, eu ficava maravilhado. E eu gostava de cortar cabelo com um moço da Igreja Universal, até ele era, Roque, lá de Nazaré.
porque eu gostava de ouvir rock falando de Jesus para mim. Eu ainda não queria seguir Jesus, mas eu gostava de ouvir de Jesus. Olha só, talvez você que me assiste neste momento está na minha condição. Você gosta de ouvir de Jesus, tem respeito pela palavra de Jesus, mas sempre com essa ideia de que não está preparado para segui-lo. Então preste atenção. Eu ficava naquela ali de sabendo que Jesus era a solução, mas eu não tinha forças para caminhar. Eu não tinha forças para dizer assim, não, eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E aí, se um pastor, um pregador, seja lá quem for, pega a palavra e começa a ensinar de forma errada, aquele que está sedento também vai receber. E aí, exatamente, que acaba se cumprindo o que Jesus falou. E algumas pessoas são facilmente enganadas por causa só de ouvir o nome Jesus, ou Deus, ou algo voltado para a espiritualidade. Essa semana eu estava assistindo um jornal e pessoas esclarecidas, não eram pessoas sem esclarecimento não, pessoas aparentemente esclarecidas, estavam ali dando depoimentos acerca de líderes espirituais que faziam coisas horríveis com aquelas pessoas e elas ficavam em silêncio. E o que mais me chamou a atenção é que não era uma, duas, três não, porque quando uma denunciou foi aparecendo um monte. E nós temos não só esse exemplo, temos tantos outros exemplos. Pois é, esses homens são falsos profetas. Pessoas que se diziam ser de Deus e não eram de Deus. Alguns outros dizem até que é a reencarnação de Jesus. Olha que blasfêmia! Mas o pior disso tudo é que muitas pessoas acreditam e seguem essas pessoas. Jesus disse que isso ia acontecer. E se Jesus disse que ia acontecer, isso não deve nos espantar. Porque Jesus disse que Ele está nos antecipando, alertando a sua igreja. A gente fica, assustado, Como que as pessoas esclarecidas assim, parece que ficam cegas. Não parece. Fica cega. Mas só que quando Jesus disse que muitos serão enganados, Jesus também está se referindo à igreja dele. Jesus também está se referindo àquelas pessoas que estão na igreja. Talvez você é uma pessoa fácil de ser enganado. Por quê? Porque você não conhece nada da Bíblia. Você não estuda a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não medita na palavra, você não faz devocional, você não faz nada, você é só um consumidor da fé. E se você é um consumidor da fé, você é fácil de ser enganado. Ô meu irmão, essa história de que o rei está voltando é sério, é verdade, ele vai voltar. E cuidado para que esta palavra de Jesus não se cumpra em sua vida, ou seja, você não esteja nesses muitos que serão enganados. E Jesus disse que muitas pessoas seriam enganadas. E aí ele continua a história, continua ali o seu discurso com os discípulos e diz o seguinte, na segunda coisa, respondendo a segunda parte da pergunta, em seguida ele dá uma lista com as coisas que aconteceria como sinal. A primeira parte da pergunta de Pedro, Tiago, João e André foi a seguinte, mestre, quando acontecerá essas coisas? A segunda parte da pergunta dele foi qual? Qual o sinal que essas coisas vai acontecer? Aí Jesus então deu o sinal, eu listei lendo os versículos, você lê em casa. O primeiro, vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Aí Jesus disse, mas calma, vocês não precisam ter medo. E o que mais me chama a atenção é que Jesus disse que a gente não precisava ter medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam. A segunda coisa que Jesus disse que serviria como sinal, vocês vão ver nação se levantará contra nação e vão ver reino se levantar contra reino. Vocês estão cansados de ver isso também. A terceira, Jesus disse, vocês vão ver fome e vão ver também terremotos em vários lugares. Isso não quer dizer que seria em todos. Jesus disse que era em vários, ou seja, em alguns. Por exemplo, o Brasil não é corriqueiro de ter terremotos. Quando tem, é lá pelo sul e não é nem perto como acontece nos Estados Unidos e no Japão. Jesus disse em alguns lugares vai ter fome e vai ter terremoto.
Quando a gente lembra da África, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? A fome. Quando a gente lembra do Japão, a gente lembra da tecnologia, mas a gente lembra logo dos tsunamis, a gente lembra logo dos terremotos. Quando a gente lembra dos Estados Unidos, a gente lembra logo que é a nação mais rica do mundo, mas a gente lembra logo dos terremotos, dos tsunamis, dos furacões, das coisas terríveis que acontecem lá. A quarta coisa, Jesus disse, olha, vocês serão perseguidos e muitos de vocês serão mortos por causa do meu nome. Bem, Jesus tinha 12 discípulos e eles todos morreram. Judas se suicidou, depois entrou Matias no lugar dele, e Matias e todos os 11 foram mortos. Apenas João ficou exilado na ilha de Patmos e morreu de velhice. Os outros 11, todos foram mortos, todos foram assassinados. Antes presos e depois sentenciados à morte. Jesus também disse que como sinal viria que eles seriam odiados por todas as nações. Bem, existem países que fecham as portas para nós até hoje. Há países que missões mundiais ainda não conseguiu chegar. E é por isso que a igreja precisa avançar. Nós somos odiados até os dias de hoje por muitas nações. Outra coisa que Jesus disse que serviria de sinal, ele disse, olha, muitos ficarão escandalizados, trairão e se odiarão uns aos outros. Nós estamos cansados de ver esses exemplos na igreja e fora da igreja também. Outro sinal que Jesus disse, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O que eu já disse lá no meio da mensagem, nós estamos cansados de ver. E é justamente por isso que o filme da igreja está tão queimado em tantos lugares. Há lugares que às vezes eu chego como pastor e me apresento como pastor, as portas se escancaram. É aquele respeito, né? Não, pastor, pode levar o que o senhor quiser. Já tem lugares que quando você chega e diz, olha, eu sou pastor, a pessoa diz logo, cadê o CPF? Me dê logo seu CPF aí. Por quê? Porque por ali já passou outros pastores, ou já passou outros evangélicos que queimaram o filme da gente. Há empresas que quando você diz assim, na hora de ser contratado, você participa de alguma religião? Não, sou evangélico. Ai, graças a Deus, os evangélicos aqui são os melhores funcionários. Já há empresas que os evangélicos são os piores funcionários que tem, são os mais preguiçosos, são os que mais faltam, são os que mais mentem. E isso é ruim para a igreja. E Jesus nos diz que não era para a gente ser assim. Jesus disse que era para a gente trabalhar para o nosso patrão como se estivéssemos trabalhando para ele. Jesus também disse lá, dando a resposta para os 4 discípulos, que aumentaria a iniquidade. Jesus disse, olha, a iniquidade vai se multiplicar. E a gente está cansado de ver que realmente está se multiplicando. Cada dia é uma doença diferente. Cada dia é um pecado diferente. Cada hora é uma coisa diferente, pior neste mundo. Toda hora surge alguma coisa neste mundo. E aí Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade aconteceriam outras coisas terríveis. Jesus disse que o amor da humanidade se esfriaria. E aí leia o amor da humanidade se esfriando de 2 formas. Primeiro, o coração do homem se endurecendo. Por isso que a gente prega, pergunta, quem quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Ninguém levanta a mão. As pessoas têm ouvido a palavra de Deus, têm batido no coração e voltado. Não tem penetrado no coração do homem. E tem o esfriar de outra forma, que é o esfriamento da igreja. O esfriamento daquelas pessoas que já se converteram, mas que estão como geladeiras sentadas nos bancos. Já não se aquecem mais com a pregação da palavra, já querem uma piada bem contada, já querem um pastor engraçado, que conte coisas engraçadas, que seja animado, que seja jovem, que seja isso e que seja aquilo. Quer sempre deixar a palavra de Deus de lado, porque a palavra de Deus ela nos confronta, e o homem da igreja de Jesus de hoje não quer ser confrontado. Claro que não são todos, mas poucos querem ser confrontados. E é justamente esses poucos que Jesus vai buscar. Jesus, quando voltar, vai voltar para buscar os poucos. Jesus nunca disse que voltaria para buscar os muitos. E aí, por fim, dando a resposta para os 4, Jesus disse
que então, depois de todas essas coisas, o evangelho seria pregado em todas as nações e aí sim viria o fim. Nesta lista eu disse 9 coisas para vocês. A única que não se cumpriu é esta número 9. Nem todas as nações da terra já foi evangelizada. Missões mundiais ainda não conseguiu chegar em todas as nações. Mas Jesus diz que quando isso acontecer, então virá o fim. E eu vou finalizar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: Jesus não respondeu. Foi a única pergunta que Jesus não deu a resposta que as pessoas queriam. Quando é, mestre, que isso vai acontecer? Foi a única pergunta que Jesus não disse na lata o que era. Mas, um belo dia, os 11 discípulos já tinham morrido, inclusive os 4 que fez essa pergunta para Jesus. E só João estava velhinho, exilado na ilha de Patmos. Você que está me acompanhando na escola bíblica está ligado aí, né? Próximo domingo agora, amanhã de manhã, terá mais uma lição de João na ilha de Patmos, não perca. João estava velhinho na ilha de Patmos e um dia, sentado como essas pessoas aqui estão, numa caverna, João foi arrebatado em espírito. E Deus levou ele lá no céu, para que ele pudesse ver e pudesse fazer com ele o que Deus não fez com ninguém mais. O quê? Deixar João voltar para contar para a gente o que é que ele viu. Deus levou Elias, Elias nunca mais voltou. Deus levou Enoque, Enoque nunca mais voltou. Levou tantos outros homens de Deus e Deus não permitiu que ninguém voltasse para contar. Mas João, Deus permitiu. E aí para João, Jesus disse assim, o próprio Jesus disse assim, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. Meus irmãos, este veio que venho em breve significa o seguinte: está perto. Quando eu digo, alguém pergunta para mim, pastor, quando é que você vai lá na Bahia? Eu digo, em breve. Isso quer dizer que eu estou querendo dizer, está perto de eu ir. Ou está querendo dizer, eu não sei quando eu vou, mas eu não vou demorar. Quando eu digo em breve, eu estou dizendo, eu não sei, mas não vou demorar não. Ou não tem um dia marcado, mas pode ser que a qualquer hora dessa eu vou. Quando Jesus diz que ele vem em breve, ele está dizendo, olha, não tem um dia marcado, pode ser a qualquer dia, pode ser a qualquer hora, esteja pronto para quando eu chegar. Por exemplo, sempre que eu vou buscar minha sobrinha, a Aline, em 1º de maio, e eu naturalmente estou sempre correndo, estou sempre com pressa, já estou fazendo uma coisa para já ir fazendo outra. E aí eu vou lá buscar ela, eu já ligo avisando, minha sobrinha, fique pronta que eu não vou nem entrar. Da moto mesmo, você já põe e a gente já vem. Ou se tiver com o Roberval, com o carro, você já entra e a gente já vem. Minha sobrinha sabe o dia e a hora. Eu acabei de dizer, já estou indo, já fique pronta. E ela já fica lá só esperando eu buzinar. Buzinei, ela passa a mão na sacola e vem comigo. Mas com Jesus não será assim. Jesus disse que ele vem em breve, mas ele não disse que dia e nem que hora. Isso quer dizer, meus irmãos, que eu e você devem fazer exatamente o que minha sobrinha faz. Estarmos com a nossa vida pronta. Não se preocupe em fazer suas malas, porque tudo isso que a gente tem aqui, as suas melhores roupas, o seu carro, a sua bicicleta, tudo que você tem, não se preocupe em pegar para levar nada, porque vai acontecer isso aqui, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade da outra do céu. Veja, os eleitos do Senhor é aqueles poucos que eu falei, que quer ser confrontado com a palavra de Deus, que devolve para Deus tudo que é dele. Os seus poucos é aquele que
mesmo em meio à pandemia, tem buscado ficar na presença do Senhor. Porque aquelas pessoas que precisam do pastor para ser carregado, essas pessoas estão fritas, porque o pastor não está lá para carregar. Mas aqueles poucos que Jesus está dizendo aqui que vem buscar, esses são carregados pelo próprio Senhor Jesus. Esses são carregados espiritualmente. E eles não dependem de ninguém para ficar firme, porque a palavra de Deus é quem os sustenta. Aleluia. Essas pessoas estão em casa durante todo esse tempo, mas estão se consagrando, estão buscando a face do Senhor. Eu muito me alegro quando eu vou na casa do irmão Barbosa, sozinho naquele lugar. Mas quando aquele homem abre a porta e vem, é como se eu vejo Jesus vindo até mim. Um homem que está ali dentro de casa, e eu falo com ele: irmão Barbosa, que pena que o senhor não está conseguindo assistir os cultos, que pena que o senhor não está conseguindo assistir as aulas da escola bíblica dominical que eu tenho pregado. O irmão Barbosa olha para mim e diz: pastor, mas eu tenho lido a Bíblia todo dia, pastor, eu tenho orado todo dia, o senhor, a irmã Luana, a construção da igreja estão nas minhas orações todos os dias. Quando eu olho para a vida do irmão Barbosa, eu quero servir ao Senhor muito mais. Quando eu olho para a vida do irmão Barbosa, eu quero ser um pastor ainda mais firme na caminhada, para entregar o irmão Barbosa nos braços do Senhor Jesus. Porque Jesus disse que quando ele voltar, uma das primeiras pessoas que vai prestar contas a ele são os pastores. O Senhor vai dizer assim: cadê a igreja que eu te dei? O Senhor vai dizer: cadê a minha ovelha? Cadê os meus que eu deixei na sua responsabilidade? Eu vou dizer: olha aqui, Senhor, diácono Edmar, que ficou firme, Senhor, no meio da pandemia, louvando o teu nome. Olha aqui o Gabriel, Senhor, que ficou firme diante do Senhor, transmitindo os cultos. Olha aqui Marcelo, olha aqui Oswaldo, olha aqui cada um que tem vindo aqui buscar a presença do Senhor. Agora eu também quero dizer para você o seguinte, meus queridos: essa é uma decisão de servir a Jesus, é uma decisão particular. E é uma decisão que você não deve ficar esperando por ninguém. Tantos maridos eu tenho visto por aí, dizendo: eu não vou não, porque a minha esposa não vai, eu não vou para a igreja sozinho. Ou vejo outras mulheres dizendo: hoje eu não fui, pastor, porque meu marido não quis vir. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 24, que 2 estarão trabalhando, um será arrebatado e o outro ficará. A pergunta que você deve se fazer é se quem vai ou vai ficar é você ou o seu marido. É você ou sua esposa. Não fique dependendo de ninguém para servir a Deus, não. Se ninguém quer servir a Deus na sua casa, sirva você. Se ninguém quer orar, ore você. Se ninguém quer consagrar, consagre-se você. O livro de Apocalipse diz: aqueles que estão limpos, limpe-se mais. Aqueles que estão sujos, suje-se mais. Você vai estar sujo ou vai estar limpo? No dia que o Senhor Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a igreja. Se prepare, porque o rei está voltando. E o que mais me alegra é que Jesus não vai vir buscar só a igreja batista, não. Jesus não vai vir buscar só a Assembleia de Deus, não. Jesus não vai vir buscar só a Maranata, não. Jesus não vai vir buscar só a sua igreja, que acha que só a sua está certa e que o resto tudo são enganadores. Jesus não vai fazer isso, não. Mas Jesus não vai escolher ninguém por placa de religião. Jesus vem buscar aquele que viveu sinceramente na presença dele. Jesus vem buscar aqueles que guardaram a palavra dele. Bem-aventurado. Jesus disse, olha, na segunda parte aqui, ó, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu finalizo te perguntando, preste atenção. Jesus diz que feliz é aquele que guarda. Então eu te pergunto, como é que você tem esperado a volta do Filho do Homem? Você tem esperado? Sim? Se sim, como é que você tem guardado esta lei que está aqui nesta profecia, como Jesus disse? Como é que você tem vivido diante do Senhor nosso Deus? Ah, pastor, eu não estou guardando não. Então, o que é que você está esperando para se jogar nos braços de Jesus? O que é que está faltando para você? Eu te pergunto, o que é que está faltando? Está faltando o quê? Está faltando acontecer mais coisa para você ver? Já aconteceu tudo, só falta a última. Qual é a última? Todos os reinos todas as nações serem evangelizadas. Só falta isso. Você precisa ver mais alguma coisa ruim acontecer? Precisa ver uma pandemia pior do que essa? Isso aqui que está acontecendo, gente, é um cumprimento bíblico. Se eu não fosse crente, acho que eu me converteria agora na pandemia, porque eu viria que os crentes estavam certos. Portanto, feche os teus olhos,
E olhe comigo nesta noite, neste momento, você que nos assiste aí no YouTube, em outro dia que não seja esse, preste atenção em tudo que eu falei e confronte-se com o Senhor agora. Soberano Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir a bênção do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar, ó Deus, ao coração das pessoas que ouviram esta mensagem. Ó Deus, toca no coração delas, ó Pai, para que essas pessoas se rendam ao Senhor enquanto é tempo. Ó Deus, a Tua palavra diz que devemos buscar a Tua face enquanto podemos achá-lo. Mas vai chegar o dia, meu Deus, que nós não encontraremos mais o Senhor. Ó Deus amado, dê forças para a Tua igreja, para que não fiquem frias, ó Pai, para que o esfriamento espiritual que Jesus disse que aconteceria, que muitos esfriariam o amor pelo Senhor, que isso não chegue na Tua casa, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, aquece o coração do Teu povo. Recebe, Senhor, nossas vidas em louvor e adoração a Ti. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém. E graças a Deus. Vocês que estão aqui, que ouviram essa mensagem, alguém quer se converter a Jesus hoje? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém, mãe? Louvado seja Deus. Fique firme agora. Não abandone Jesus por nada. Fique firme. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém? Se não há, por favor, pense no que eu te falei. Porque pode ser que no próximo sábado eu não esteja aqui mais para pregar. Pode ser que no próximo sábado, no próximo culto, a igreja do Senhor já tenha sido arrebatada. Então, reflita no que nós estamos falando aqui neste momento. Em nome do Senhor Jesus, você que me ouve aí nas redes sociais, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você não quer cometer os mesmos erros que eu cometi de ficar demorando? Entregue a sua vida a Jesus então, tá certo? Eu queria te convidar agora a ceiar conosco e depois nós vamos cantar aquilo que nós pregamos aqui. O Rei está voltando. O pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário para morrer em meu e seu lugar. Quando Jesus se entregou na cruz, ele estava morrendo para nos dar vida. E somente por causa desta morte, meu diácono, que eu e você podemos um dia dizer, eu vou morar no céu. Podemos dizer isso hoje para um dia cumprir essa palavra deste hino, deste louvor em nossas vidas. Quando Jesus entregou o seu corpo, foi por sua causa, foi por minha causa. E este pão representa, é um simbolismo deste dia para nós lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Este cálice, ele está aqui com um suco de uva representando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz no Calvário em nosso lugar. Nós precisamos tomar deste cálice e comer deste pão com consciência, para que não estejamos comendo este pão e bebendo deste cálice para a nossa própria condenação. Se você está em comunhão com o nosso Senhor, em comunhão com a igreja de Cristo, em comunhão com as pessoas ao seu redor, com a sua vizinhança, com todo mundo. Se você já é um cristão, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você está com a vida em dia, está tudo certo, você está em comunhão, então você pode participar dessa ceia conosco agora. O meu diácono Edmar, ele vai entregar aí para vocês. Você já pegou o seu? Então, ore silenciosamente aí agora, converse com o Senhor, faz uma análise da sua vida, meu irmão. O apóstolo Paulo disse que era para nós nos examinarmos. Faz essa autoanálise aí agora. Deus conhece o teu coração, Deus conhece como está a tua vida. Faz essa análise aí você então. Pai, obrigado por este momento que nós estamos celebrando a tua ceia, meu Deus. Obrigado, Pai, porque a tua promessa da tua vinda, do teu retorno, a tua palavra nos disse hoje que ela está cada vez mais breve, ó Deus. Pai, me ajuda como pastor desta igreja, deste rebanho, de cuidar deste povo com todo zelo, como o Senhor nos tem instruído, Pai. Ó Deus, que cada ovelha que está celebrando esta ceia neste momento, Pai, possa estar com consciência do que está fazendo, possa estar vivendo uma vida digna diante do Senhor.
que todos nós possamos abandonar as nossas falhas, os nossos erros diante de Ti e andarmos segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Nos ensina a melhor Te servir, ó Pai, acrescenta a cada dia mais a nossa fé em Ti e nos ensina, ó Pai, a estarmos na presença do Senhor sem ter do que nos envergonhar. Receba este culto de louvor a Ti, esse despertamento que o Senhor nos deu, Pai. Para a honra e glória do Senhor, nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus te oramos. Amém. Então, na noite que o Senhor Jesus foi traído ali, quando Ele celebrou a última ceia, Ele pegou o cálice, levantou aos céus e deu graças e disse: este é o meu sangue que é tomado ou derramado será em lugar de vocês. Bebam em minha memória. Semelhantemente, o Senhor então pegou o pão e disse: este é o meu corpo, simboliza o meu corpo, que será tomado por vós, por amor de cada um de vocês. Comam em minha memória. Assim como Jesus fez com seus discípulos, comamos do pão e bebamos do cálice juntos em comunhão neste momento. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os estão subindo com seu coro angelical, todo o céu está se abrindo, o bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém.